Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa aula do quarto ano, tá bem? Aula de recuperação de produção textual. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar aqui a parábola, tá certo? O gênero textual parábola, que a gente já havia visto. Existe um documento, tá certo? Que se encontra no Google Sala de Aula, mas que eu vou colocar de novo para ficar bem lá no topo, para que vocês vejam. Fábula, parábola e apólogo são textos bem parecidos um com o outro, tá bem? Eu já falei para vocês a semelhança e a diferença, né? A principal semelhança entre todas elas significa dizer o seguinte: que todas elas trazem uma lição de moral, certo? E a diferença, basicamente, é o fato de que cada uma delas trabalha personagens diferentes. Uma trabalha personagens humanos, outra história trabalha personagens que são animais, e outra trabalha objetos inanimados. No caso, o Apólogo trabalha personagens que são objetos inanimados. A Fábula, como vocês bem sabem, trabalha os animais. E no nosso caso, que é o que a gente vai ver a parábola, ela trabalha com personagens que são seres humanos. Vou fazer mais uma leitura aqui sobre. Parábola é uma narrativa curta. Antes de mais nada, vamos lembrar que é um texto curto. Ou seja, você não precisa escrever um texto bem detalhado e longo, com vários personagens, para fazer uma boa parábola. A parábola, ela é uma narração que se utilizam situações cotidianas também, situações do nosso dia a dia, para que, através dessa situação, nós podemos ilustrar uma maneira de passar uma lição de moral, uma lição de sabedoria, a famosa moral da história, contida lá embaixo do texto. Vamos lembrar também o seguinte, tá? Na parábola, nós utilizamos apenas situações, só um momento, nós usamos apenas situações que são comuns, são rotineiras, podem acontecer com qualquer um de nós. Na fábula, por exemplo, isso não acontece. Né? Na fábula você tem ali situações que não são nada comuns, como, por exemplo, um coelho disputando uma corrida com uma tartaruga. Você não vai ver isso todo dia, né? Não é todo dia que você vai uma coisa dessas. As características principais da parábola são uma lição ética transmitida por meio de situações que são protagonizadas, vamos dizer assim, por seres humanos, certo? Você não vai ter características fantásticas, como, por exemplo, animais falando. A maioria, né? Algumas parábolas têm uma linguagem metafórica, fazem uso de metáforas, uma linguagem bem simbólica. Temos uma história que é curta, né? Um enredo curto, muito comum, tá? Para quem se interessar no assunto, muito comum encontrar parábolas na Bíblia, como
Você coloca na internet aí as parábolas de Jesus. Você encontra várias. E a linguagem? A linguagem é um pouco mais complexa do que a linguagem usada na fábula e no apólogo. Quer dizer que eu tenho que usar uma super linguagem rebuscada, super científica? Também não, não é bem assim, tá? Só mudar o meu microfone aqui. Não é bem isso que estamos propondo, tá? Apenas falando que a fábula e o apólogo são literaturas que não são tão maduras quanto a parábola. Porque, por que esse amadurecimento? Porque é uma história que trata de situações humanas, tá bem? Continuando. Parábola é essa literatura, como eu falei para vocês, metafórica que realça fatos que sirvam de comparação a outros de conteúdo moral. Como assim, professor, servir de comparação? Ora, você pode comparar aquilo que acontece na parábola com aquilo que pode acontecer com você, ou talvez já tenha acontecido, e você possa aprender uma lição de moral e ética através dessa comparação. Porque, como eu falei para vocês, é muito mais comum que os fatos que tem, ou melhor, que a narração que tem na parábola aconteça a você. A gente vai já ler uma parábola e você vai ver como faz sentido. A parábola, claro, ela geralmente ela é inventada, né? Mas existem parábolas que são baseadas em fatos, certo? E um acontecimento histórico, né, pode servir para uma parábola, né? Pode servir de parábola. Como eu já falei para vocês, é um besourinho aqui, não é tão pequenininho. Como eu já falei para vocês, como por exemplo das parábolas de Jesus, né? As parábolas do Evangelho, elas adquirem um sentido exemplar. Seria impossível um princípio ou uma verdade mais objetiva, né? Agora vamos dar uma lidinha na parábola A Carroça Vazia. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque, e eu aceitei com prazer. É que tudo bem, né? Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa, filho? Apurei meus ouvidos por alguns segundos e eu respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. E é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como você pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de querer intimidar outra pessoa, tratando o próximo com grosseria, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vaziar a carroça, mais barulho ela faz. Então preste atenção aqui. A moral da história, né? Quem muito fala, muito erra. Vamos prestar atenção aqui no seguinte. Nós podemos, antes de mais nada, né? Tudo que nós vemos aqui é possível de acontecer a você, né? Seu pai lhe chamar para um passeio, sua mãe, ia acontecer algo e por meio dessa coisa que aconteceu, ela, sua mãe ou ele, seu pai, lhe ensinaram alguma coisa, né? Mas vamos lá.
aqui nós temos o seguinte. Deixa eu só acender outra luz aqui. Acho que ficou bem melhor, né? Nós temos aqui a seguinte comparação da história, da própria história que o narrador nos contou, né, da sua vida, comparando com a vida dele e a nossa também. O que foi que aconteceu aqui? O pai do garoto disse que era muito fácil saber que uma carroça estava vazia por causa do barulho, né? Quanto mais vazia for a carroça, maior é o barulho que ela faz, porque não vai haver peso para prender a carroça no chão. Quando ela for andando, ela vai trepidar, tremer muito, porque não tem peso nela. A carroça vazia faz muito barulho, principalmente quando passa por calçamento. Comparando isso, essa frase, quanto mais vazia é uma carroça, mais barulho ela faz, com o que acontece na vida do narrador, ele diz que quando a pessoa está sendo grosseira, está intimidando outra pessoa, fala alto demais, grita demais, trata o próximo com desrespeito, ou seja, quando ele faz muito barulho, né, nesse sentido de grosseria, é porque é uma pessoa vazia, aqui, olha, vazia de educação, vazia de princípios éticos, vazia de um montão de coisas, certo? É isso aqui que o narrador compara o que aconteceu com ele, quando estava com seu pai, e o que acontece com ele agora, já adulto. E a gente pode trazer isso para nós também. Tenho certeza que pelo menos algum de vocês já se deparou com uma carroça vazia na forma de gente por aí. Bom, temos aqui 8 questões bem simples, tá? Bem fácil de responder. Que são o seguinte. Retire do texto as palavras acentuadas. Você já sabe. Onde tiver acento agudo, crase, acento circunflexo ou tio, você vai marcar e vai colocar aqui, tá bom? Segunda questão. Quando eles foram passear no bosque, ele vai pegar um indicador de tempo, tá? Se tiver uma data, ok, dia segunda-feira, né, o dia do mês, dia 1º de maio, se tiver o ano, ou então se tiver outro indicador de tempo dentro do dia, de noite, de manhã, de tarde, né? Como o pai sabia que a carroça estava vazia, ele sabia que uma carroça se aproximava e sabia que ela estava vazia. Como é que ele tinha essa informação? Eu expliquei aqui para vocês. É isso que vocês vão me dizer. Qual é o título da parábola? E qual é a moral da história? Sobre a moral da história aqui, eu quero que vocês façam outra moral da história. Tá? Não apenas copiem a moral da história que está aqui. Eu quero que vocês leiam, se for preciso ler uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, e você escreva a sua moral da história. O que é que você interpretou aqui como moral para essa história? O que dá para a gente ensinar por meio de uma frase tudo que a gente leu nessa história? Que a moral da história, se você ainda não reparou, é só isso aqui, olha. Um resumo de toda a história numa única frase. Todo o ensinamento de toda aquela narrativa
se resumindo naquela frase, certo? Se você for parar para refletir, você vai ver que eu tenho razão. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Agora não estou lembrando de uma moral que seja comparativa aqui com o que eu estou falando. Mas é basicamente isso. A moral da história é o resumo de tudo aquilo que foi narrado. Eu quero que você crie uma nova moral para essa história aqui. Uma coisa que você que vai produzir, tá certo? É só um momento. Então, além do canto dos pássaros, que outro barulho eles ouviam? Eles ouviram, aliás. E vamos lembrar que estamos falando do momento do passeio, tá certo? Momento do passeio no bosque. Na frase, perguntei a ele. Esse a ele se refere a quem? O menino, o carroceiro, o pai ou o narrador? Vamos prestar atenção aqui. Primeiro você vai ter que reler para entender essa parte aqui dentro do contexto. Perguntei a ele. Alguém fez uma pergunta e foi para alguém. Eu quero que você me diga simplesmente quem é esse alguém, certo? Alguém fez uma pergunta, uma pessoa fez uma pergunta para outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Você vai me dizer aqui. A oitava questão é um pouquinho simples também. As palavras que marcam no texto o tempo em que os fatos são narrados são: letra A, certa manhã. E no passado, letra B, certa manhã. E hoje, letra C, ontem e amanhã. Ou letra D, hoje e agora. Vamos prestar atenção que aqui todos esses itens trazem marcadores de tempo, né? Palavras que nos informam o tempo. Verdade, né? Verdade. Mas, dentro do texto, nem todas essas palavras aqui estavam. E eu quero saber exatamente, na ordem, tá? Dentro da ordem, quais são as palavras que marcam o tempo em que os fatos são narrados. Bom, só para revisar a nossa, para encerrar a aula, só para dar uma revisadazinha, a parábola é aquele texto onde você vai ter fatos, ou melhor, uma história narrada, e essa história tem um enredo, tem um contexto que é possível encaixar dentro dos acontecimentos humanos. Como nós vimos aqui, nessa parábola, não tem nada de fantástico ou de inusitado, como por exemplo nós temos numa fábula. Na fábula, tudo que acontece ali, só o fato dos animais estarem falando, já é totalmente inusitado, totalmente irreal de aquilo acontecer. Né? Na parábola, os acontecimentos são possíveis de acontecerem aqui no mundo real. É tanto que eu falei para vocês, a grande maioria das parábolas são inventadas. Mas um fato, inclusive algo que aconteceu com você, pode servir de parábola. Aconteceu, por exemplo, entre você, algo que aconteceu com você e com seu pai, e que ele lhe ensinou algo. Pode ser uma parábola. Você pode escrever esse acontecimento para que outras pessoas leiam e tenham acesso a esse seu ensinamento. Tá bem? Então, algo que aconteceu com você e sua mãe, e ela lhe ensinou algo também da mesma maneira, e você quis que outras pessoas soubessem daquilo. Então, você escreveu a sua parábola e colocou lá a lição de moral bonitinha, e as outras pessoas puderam ter acesso a esse ensinamento, tá bom? Já o outro que eu falei para vocês, o apólogo, também traz lição de moral.
ensinamento de ética, falem como quiserem. Mas a questão é que ele é trabalhado com personagens. Por exemplo, esses óculos aqui podem ser personagens, pode ser personagem, aliás, de um apólogo. Todos esses três tipos textuais, apólogo, parábola e fábula, se reúnem no tipo textual, aliás, numa esfera de tipos textuais que trazem um ensinamento, uma lição de moral, mas cada um tem características que os separam, que os diferenciam. E há apenas o trabalho com os personagens, tá bem? Um é com animais, outro com pessoas e outro com objetos. Ou seja, fábula com animais, parábola com seres humanos, apólogo com objetos. Tá bem? Para você que assistiu essa aula até aqui, muito obrigado. Lhe desejo boa sorte a todo mundo que vai fazer essa prova, tá bom? O conteúdo, obviamente, claro, vai estar no Google Sala de Aula, os textos, o conteúdo de apoio e as atividades para você fazer. E é isso. Bom dia, aula de recuperação. Hoje nós vamos falar sobre o advérbio, tá certo? Na verdade, vamos revisar o advérbio, até porque nós já estudamos, né?